curiosidades chocantes do nosso casamento, né? E eu me disse, como é possível? Ficando com ele, eu vou ver qual é a dele, né? Eu vou só observar. Assim que eu falo, é muito difícil de encontrar apartamento, casa para alugar, né? Nós começamos a se comunicar primeiro em espanhol. Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre curiosidades chocantes do nosso casamento, né? O nosso casamento é internacional, ele é francês, eu sou brasileira. E para você que é novo ou nova aqui, seja muito bem-vindo. O meu nome é Cláudia Cristiane, eu moro na França já há algum tempo. Sou casada com um francês e nesse canal aqui, gente, eu mostro vlogs da minha rotina vivendo aqui na França, né? Brasileiros vivendo no exterior, esse tipo de vlogs. Então, vamos lá para as perguntas, né? Tem algumas perguntinhas aí, tem pessoas que têm curiosidades em saber sobre o nosso casamento. Uma delas é para saber quem foi o primeiro a pedir a pessoa em casamento. E foi ele que me pediu, né? Uma seguidora aqui que falou se foi eu que tinha pedido ele em casamento, mas foi ele que me pediu primeiro, né? Não foi eu. E também é tipo assim, né? Eu sou uma pessoa assim que tava mais pensando assim em trabalho e outras coisas, nem tava pensando em casamento. Mas quando ele falou sobre casamento, a gente conversou, né? E ele que me pediu, ele me pediu em casamento, foi perto do mar, né, amor? Foi num restaurante bem bonito, né? Que Sim. eu nem sabia. E ele comprou um anel de diamante para mim também. E é tipo assim, é tradição. Aqui na França também dá o anel, né? Um primeiro anel e depois dá a aliança, né? Primeiro você dá um anel de compromisso e depois a aliança. E, né, a gente vai falar também, né, um pouco de o que aconteceu, né, no começo do nosso relacionamento, né, quando nós se conhecemos. Nós vamos contar um pouquinho, né? Ele vai contar uma história aqui que ele acha muito engraçado, mas gente, eu sou terrível, sou terrível. Conta aí, amor. Sí, o que eu quero contar é que quando encontrei a Cláudia, ela me disse que ela tem 30 anos. Eu creio ela porque ela parece bem jovem, não parece? E nos conhecemos, salimos juntos, fazemos coisas, começamos a conhecer nós, a saber um pouco mais coisas sobre ela sobre eu, e ela fala de suas filhas. E uma coisa vem, ela fala de um bebezinho que eu me disse, eu não entendi, porque o filho eu entendi que ela tem um nenenzinho, eu não entendi de quem fala. Ela disse, é o nenenzinho de minha filha. Eu disse, sua filha tem um neném? Ela disse, sim, ela tem 20 anos. E eu me disse, como é possível? Ela me avouou que em realidade ela não tem 30 anos, ela está mais perto do... Depois eu contei pra ele, né, que eu tinha 40 na época que eu te conheci eu tinha 39, né? Sim, Eu tinha sim. 39 anos ainda quando eu conheci ele. Bom, para mim não faz diferença. Eu disse, você me engana. Mas para mim não faz diferença. Que tipo assim, quando nós conheceu, eu falei pra ele que eu tinha 3 filhas, mas não falei que eu era avó, né? Não tinha falado pra ele ainda que eu era avó. Só falei que eu tinha 3 filhos. Aí depois que que eu falei pra ele que eu tinha 39 anos. Mas no caso, a gente não foi mentir, porque eu falei que tinha 30 anos, mas tipo assim, eu só não coloquei 9 anos a mais, né? 39. Então eu omiti. Aí depois eu falei que eu era avó, né, pra ele, e tipo assim, eu também não tava nem aí se ele ia aceitar eu com 3 filhas e com neto também, não tava nem aí. Porque eu penso assim, quando a gente gosta da pessoa, né, a pessoa aceita, né? Tipo assim, quando um homem gosta mesmo da mulher de verdade, ele não importa se ela é avó ou se ela tem 3 filhos. Mas no começo eu não optei por não contar, né? Eu pensei assim, eu vou ficando com ele, eu vou ver qual é a dele, né? Eu vou só observar. Mas depois eu contei para ele e ele me aceitou com o meu netinho, com as minhas 3 filhas. E também tem uma coisa que as pessoas perguntam muito sobre o nosso casamento, né? Uma curiosidade que é se a família dele me aceitou. No começo não, mas eu acho que os franceses, eles são assim mesmo, eles
Primeiro eles observam, né? Eles querem conhecer mais. O francês que de cara ele vai te aceitar, assim, eu acho que ele está sendo bem falso, né? Eles são bem falsos, né? Então, eu penso assim que a família dele não foi falsa comigo, porque de cara assim que eu já vi que, sabe, não, alguma coisinha ali não dava certo, né? E eu tô falando a verdade, é porque tem gente que acha ruim, que eu já vi que tem pessoas que acham ruim da pessoa falar a verdade. Eu vejo outras brasileiras contando que a família não aceitou, né, de cara, né? E daí tem muita gente que critica, para que falar isso? Gente, eu acho assim que a gente tem que falar as experiências, é a minha vida, é a minha verdade, né? É a minha verdade. Mas de começo eles não me aceitaram, não. Mas depois ficou tudo bem, né? E eu penso assim que muita gente critica, fala que os franceses não têm preconceito, muitas coisas assim, fica falando que é mentira de muitos brasileiros que falam que aqui tem preconceito. Tem sim, porque meu esposo está aqui, francês, ele não vai mentir, né, sobre uma coisa dessa. Porque é tanto que eu e meu esposo estava conversando que aqui na França, a cidade, eles não deixam ela crescer, porque as pequenas cidades, tipo assim, eles limitam o terreno para comprar, eles limitam apartamentos, porque eles não querem que imigrantes vá imigrar, né, naquela cidade pequena. Então, eles evitam muito a França crescer. Então, é por isso que aqui na França tem apartamento bem pequenininho, porque, tipo assim, como não tem espaço, não tem apartamento para as pessoas alugar, os franceses fazem muito pegar um apartamento grande e eles dividem em 3 apartamentos, né? Eles reformam e faz 3 apartamentos. E um apartamento eles faz a divisão de 3. Porque daí vai ter aquele estúdio bem pequenininho e aluga por 600 euros, 700, 500. Até você pode encontrar até de 400, 350, mas é muito difícil, né, amor? Mas encontra. Mas só que é muito difícil. E aqui na França é muito limitado aluguel. É muito limitado mesmo. Limitado, assim que eu falo, é muito difícil de encontrar apartamento, casa para alugar, né? Muito difícil. Muito, muito difícil. Isso é muito difícil porque não tem, como ele disse, ele limita muito. E limita muito. E agora a população cresce, não tem muito lugar. E há lugares mesmo, os filhos não encontram casa se não querem que viver na mesma cidade que seus parentes, ele não consegue, porque não tem casa. Em alguns lugares, não em todos, mas em alguns lugares não tem casa. Ele obriga os jovens a ir em outra cidade. Para comprar casa, para comprar... Porque, tipo assim, o prefeito, ele não quer perder votos. Então, se ele libera, vamos supor, 30 terrenos para comprar, para a pessoa comprar para construir, na outra campanha já não votam nele, né? Isso porque eles têm medo dos imigrantes virem para a cidade, na cidade deles e ficar violenta, entrar, roubar, essas coisas. Então, é assim. Então, tem pessoas que, às vezes, tem YouTube que vai falar que aqui na França tem preconceito, né? E a pessoa acha ruim, vai lá falar coisa. Eu acho assim, aquele YouTube que está falando que tem preconceito na França, é a verdade dele. E aqui nós estamos falando a verdade nossa. E aqui eu tô com um francês aqui, para que eu ia mentir, né? Para quê? Porque eles são preconceituosos, sim. Mas não são todos. Eu não tô generalizando aqui, não. Falando que é todos os franceses que não. Que nem o meu esposo, ele não é. Gente, ele não é. Tipo assim, ele acha assim que tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo. Só que o que o meu esposo fala é sobre, vamos supor, encher de imigrantes e a pessoa não fiscalizar a vida daquela pessoa. Porque tem muitas pessoas que vêm para cá para trabalhar e outras não. Elas podem trabalhar, mas elas estão fazendo crime ali, né? Estão roubando, fazendo coisa errada. Então é mais isso, porque aqui na França tipo assim, as pessoas cometem crime aqui, aí eles pegam o criminoso e levam lá para o país dele. Às vezes o país dele não quer ele, não aceita de volta, né? Sim. Ou eles expulsam do país, levam para o país dele, quando vê, a pessoa está aqui de novo.
Então é isso que eles estão fiscalizando mais, que eles vão fiscalizar mais agora, porque é essa situação aqui na França. Então, gente, falando sobre outra curiosidade do nosso casamento, né, curiosidades chocantes, é que eu sou mais velha do que o meu esposo. Ele fica tirando sarro de mim. Eu tenho 44 anos e meu esposo tem 40. Aí ele é 4 anos mais novo do que eu, né? Eu sou de 80 e ele é de 84. E também, gente, é uma dificuldade que nós teve muito no nosso começo do nosso relacionamento, quando nós casamos, né? Aliás, nós começamos a morar juntos sem casar, né? A gente primeiro namorou, depois começou já a morar junto. Foi a língua, né? Eu falo português e ele francês, só que nós começamos a se comunicar primeiro em espanhol. Aí eu comecei a estudar o francês e ele o português, porque nós brigávamos muito por causa de falta de comunicação, gente. Olha, é uma coisa assim que às vezes para ele no francês, tipo assim, é uma coisa simples, mas para mim era uma coisa muito desrespeituosa. Ou às vezes quando eu me expressava em espanhol, ele achava que eu estava desrespeitando ele. Então foi uma coisa assim muito, muito difícil para a gente no começo. A língua, acho que foi uma das coisas mais difíceis. Mais difícil. Penso que porque nós temos pouco vocabulário al início e nós usamos palavras que não têm exatamente o senso que nós queremos dar. Nós temos problema, porque como não sabíamos um bom palavras, usamos um outro. Agora não tem mais problema. Porque quando nós não falamos em espanhol, nós falamos em português, depois nós falamos em francês e mistura tudo. Nós falamos 3 idiomas. Mais uma curiosidade aí chocante, nós falamos 3 idiomas no nosso casamento. Quando eu falo em português, ele não entende. Às vezes eu falo em espanhol, ele não entende, eu falo em francês, aí ele entende. Porque é muita mistura, tipo assim, agora eu estou fazendo ele falar só em francês comigo, mas é muito difícil, porque ele esquece e eu esqueço, a gente já começa a falar em espanhol, aí depois já pula para o português e fala, nossa, não é para você falar português nem espanhol, é francês. E isso é muito difícil da gente mudar. Depois que você fala a primeira língua é aquela que fica. A gente fala muito em espanhol, mas agora eu estou tentando falar mais em português às vezes, e aí ele fala mais em francês, e essa mistura, porque ele está estudando francês, então ele quer aprender o português, e eu quero aprender francês, então fica essa guerra aí, entre nós aí, fica essa briguinha entre nós, né? Um quer falar português, o outro quer falar francês. Sim. Gente, uma curiosidade também que as pessoas me perguntam muito, se nós dois vamos ter filhos. Eu não posso mais ter filhos, o meu esposo, ele não tem filhos, e ele nem quer ter, ele nunca quis ter filhos. Eu achei bem curioso da parte dele. Por que você nunca quis ter filhos? Porque durante toda a minha vida eu não, como se diz, al início é que eu não encontro um bom momento. Aqui na Europa a gente gosta muito de esperar, de ter uma situação, de ter muitas coisas antes de ter filho, que é muito diferente de outro país. E aqui é muito como assim. E depois, com o tempo, eu sei que vai estar muito curioso para os brasileiros. Eu penso que aqui eu não sou muito com vontade, porque eu não tenho muito confiança no sistema da educação, das coisas aqui na França. E eu não quero impor a um filho uma vida que me parece um pouco difícil para mim. Porque você não acha que a educação é boa aqui na França? Não é que a educação não é boa, é que agora há muita violência na escola, os meninos são muito duros uns com os outros. Não é a educação. Tem muito bullying. Tem muito bullying. Não é a educação dos professores. Não, eu penso que a vida de um jovem aqui na França é muito difícil. Que muitas pessoas vão dizer que não, porque não no é verdade. Brasil... Bom, é minha maneira de pensar. A verdade dele, né? Cada um tem sua verdade, né? Então, porque eu acho a educação da França boa, assim, visto do Brasil é muito boa, né? Muito boa. Mas é isso, né? A maioria dos sistemas aí, que eu não quero entrar em política também, mas na minha opinião, já entrando em política, eu acho que
todo o sistema, tipo assim, a educação, né, controla tudo. Eu acho que aqui na França eles têm uma educação muito boa. Eu não sei que jeito que eles querem controlar, se é pela escola, mas eu acho que porque em outros países é na escola, na educação, né? Ou eles dão educação bem pouca, né, para a pessoa ficar ignorante, eles controlar, ou eles não dão nenhuma educação, igual na África, tem que pagar para você estudar, né? Infelizmente, né, em muitos lugares da África. E aqui na França não, você pode escolher uma língua para você falar. A maioria já sabe falar aquele basicão do inglês. Se eles fazerem um curso de inglês, é muito mais fácil, porque eles aprenderam muitas coisas na escola. E você pode escolher, né, o inglês, alemão, você pode escolher qual língua que você quiser, italiano. Então, gente, a gente não vai ter filho. E também eu sou laqueada. Eu não posso ter mais filho. Quando eu tive eu tenho 3 filhas, né? Quando eu tive minha última filha, eu laqueei para não ter mais filhos, né? Eu não queria. E ele também não queria também ter filhos. Então combinou, né? Nós dois combinou. Então, gente, se vocês têm mais curiosidades para perguntar, vocês podem deixar as perguntas aqui abaixo que a gente responde. A gente faz outro vídeo respondendo, né? Falando sobre as nossas diferenças. Coisa aí que vocês estão curiosos para saber, né? Tira a dúvida de vocês. Então, pessoal, esse é o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aquele like do amor e ativa o sininho das notificações, que é muito importante para vocês ser recomendados de vídeos novos que nós fazemos por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!